Existe um outro assunto na Deus e Amor que parece que é tabu. Nem o Davi Miranda Neto quis conversar comigo, que ele falou que escolhe as guerras que ele entra para guerrear, que é a questão do divórcio, não é? Que parece que a pessoa que se divorciou já era para ela. Ou ela tem que ficar sozinha a vida toda, não pode casar de novo, ou se casar de novo, já tem um lugarzinho lá no inferno. E aí, pastor, sobre divórcio e novo casamento, qual é a opinião do senhor? Bom, essa nunca foi a ideia de Deus. O divórcio nunca... Tanto é que você vai ver Malaquias, Deus dizendo que ele odeia o divórcio. O primeiro milagre de Jesus que ele operou foi numa festa de casamento. Ele poderia... Se normalmente a primeira impressão é que fica, então ele poderia ter começado operando o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas por que ele opera em uma festa de casamento? Porque era a primeira impressão que ele queria que ficasse. Que a ideia principal de Deus é que o homem se una à sua mulher. Então é uma fusão. O divórcio é muito mais do que apenas ir no cartório e se separar. O divórcio é muito mais. Quando alguém vem falando para mim que está vivendo uma situação de divórcio, que pensa em casar de novo, eu logo vou dizer, eu preciso conversar com você. Porque não é simplesmente ela se separar e casar de novo. Você tem que ver o que causou o divórcio. Por que ela se divorciou? Qual é a raiz do divórcio? Porque senão essa pessoa vai cometer um outro erro e você não resolveu a raiz do problema. Se eu te falasse para você assim, ó, você tem uma... vamos dizer que... Vou falar um casal divorciado que tem filhos, porque o agravante é muito maior quando se tem filhos. Vamos dizer que você tem um olho que deu uma infecção. E essa infecção está generalizada e está indo para o outro olho. E de repente, você vai no médico, o médico vai dizer assim, ó, você vai no médico do SUS. O médico do SUS vai dizer para você assim, ó, ô Fábio, vamos ter que arrancar teu olho agora, antes que passe a infecção pro outro. O que você faz? Você foi no médico do SUS, você tá com uma infecção no teu olho. Você foi no médico do SUS. Vou procurar uma outra opção. Você vai falar, não, Deus o livre. Aí você vai num outro médico do SUS. Aí você vai num outro médico do SUS. Aí um outro médico particular. O médico particular diz assim, ó, eu acho que vai ter que arrancar teu olho. É um médico particular de Curitiba. Mas se você quiser recorrer a algum outro médico, você já arranca o olho de início? Não, eu vou procurar o melhor especialista. Aí alguém vai dizer assim, ó, tem um especialista em São Paulo, é o melhor do Brasil. Aí você diz assim, tá bom, vou lá. Chega lá e ele diz, ó, só tem um remédio que pode salvar, só que esse remédio é muito caro. Você vai ter que vender tua casa para comprar esse remédio. E pode ser que não dê jeito ainda. Você venderia a casa para tentar salvar um olho? Venderia a casa, o carro, que eu tivesse. O divórcio é praticamente amputar os dois olhos para tentar salvar a vida, o casamento, a família. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer? Você só vai arrancar teu olho quando você vê que, se você não arrancar, vai se perder o outro. Você vai lutar de todas as formas. O problema é que as pessoas banalizaram o divórcio. Eles não tentam nada. Eles não lutam. Forte. É como se andasse... ninguém vai no médico, tem uma ferida no pé, vou cortar teu pé. Porque não tem como. Ó, o que é casamento? Casamento é isso aqui, ó. Casamento é exatamente isso aqui. Pegar duas folhas. Ó. Vamos colar essas duas folhas. Uniu as duas folhas. Uniu ou não uniu? Sim. Aí você diz assim, o homem pode desfazer. Como é que eu vou desfazer sem ficar pedaço de um pro outro? Não tem como? Não tem. Não tem como. Tem outro problema. Sempre vai ter pedaços de um nele, pedaços dele nela. Aí você vai explicar isso como pro seu filho. Você ama seus filhos? Amo. Vamos dizer que você tem um filho de 5 anos. Você diz, eu te amo, filho. Só que de repente você se divorciou. E pior ainda, pior que apenas se divorciar, casou com outra. E foi embora com a outra. O que esse filho não vai ter na mente? Papai disse que me ama, mas me trocou por uma outra mulher. O juiz vai aceitar o divórcio. Pastores vão aceitar o divórcio. O marido vai aceitar o divórcio. A esposa vai aceitar o divórcio. Mas os filhos sempre vão chorar a saudade do pai ou da mãe. Isso é muito forte, pastor. E por outro lado, exceto em casos de agressão, não estou falando de casos de agressão, eu estou falando que hoje as pessoas banalizaram o divórcio dentro da igreja. Ah, não gostei da comida que ela faz. Ora, mas falou grosso comigo, me maltratou, me magoou. Eu entendo e não estou fazendo apologia a ninguém ser vítima de espancamento ou de palavras, não. Mas deixa eu te perguntar, você já mordeu a língua? Já. O que aconteceu? Saiu o quê? Sangue?
Sim, sai o sangue? Quando saiu. você morde a língua e sai sangue, o que você faz? Você corre no dentista e tira os dentes? Não. Você diz, ô dentista, arranca os dentes aqui porque ele mordeu a língua. É assim que você faz ou não? O que você faz? Você deixa continuar, deixa cicatrizar, porque os dois estão muito juntos. Às vezes, quem está muito perto da gente esbarra. E a gente só precisa dar tempo ao tempo para que se cure. Mas se a gente não entender isso, a gente vai de um divórcio para o outro, vai de um divórcio para o outro, vai de um divórcio para o outro. E Deus diz, eu odeio o divórcio. Aí o filho não tem referência, porque por qualquer coisinha os pais se separaram e o filho ouviu a mãe dizer, todo homem não presta, ou o marido ouviu, essas mulheres de hoje, essas feministas, no bom sentido, não prestam. Aí o filho cresce vendo aquilo. O primeiro conflito que ele tem no casamento dele, ele não tem referência. Ele não tem referência. Quantos casamentos eu vi à beira do divórcio, que eu chamei, conversei, até pós-traição, que daria o direito de se divorciar, que é a única opção bíblica, né? Em caso de adultério, de prostituição, a única opção bíblica. Até assim, eu ainda tento até as últimas instâncias recuperar o casal. E quantos casais depois chegaram e falaram, pastor, graças a Deus, os filhos meus estavam tendo o mesmo problema, mas tinha uma referência, era não, papai e mamãe passou por isso e venceram. E hoje eu vejo que o marido me ama muito mais do que ele me amava antes. Porque o problema, a pessoa que se divorcia, eu vou te contar uma situação de uma irmã, de uma mulher. Ela chegou na igreja para mim e eu falei que a gente tinha que orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos ofendeu. Ela olhou para mim e falou, pastor, você acha que eu tenho que orar pela mulher que era a minha amiga, que me traiu com meu marido? Tem que orar para Deus abençoar? Eu falei, eu acho. Aí ela falou para mim assim, e como que você vai orar? Aí ela falou uns palavrão, por alguém que destruiu o meu casamento. Eu falei, você está separado do teu marido? Ela falou, não, eu tô tentando recuperar meu casamento. Meu marido até me pediu perdão, mas eu tô tentando. Eu falei, você perdoou ele? Ela falou, perdoei. Eu falei, mentira. Você nunca consegue perdoar ele se você não perdoar ela. É impossível alguém perdoar o marido que traiu se não perdoar a mulher. Ela falou, não, mas como? Eu falei, sabe o que acontece? Se você não perdoa ela, vou inventar um nome fictício. Vamos dizer que você disse que perdoou teu marido, mas o nome dela é Cibele. Qualquer hora que aparecer esse nome Cibele, o teu semblante vai cair e teu marido vai perceber na hora e ele vai achar que você não perdoou ele, não é ela. Ela falou, pastor, você sabia que tá assim mesmo? Às vezes eu vou ter relação sexual e eu lembro disso. Eu não consigo me relacionar. Às vezes no almoço, tá no jornal, passa o nome de alguma coisa, de alguma pessoa que faça referência à mulher, eu já desabo. O meu marido disse, você não conseguiu me perdoar. E o meu marido tá quase indo embora por causa disso. Falei, você vai ter que orar por ela. Ela falou, começou a orar pela mulher. Eu falei, porque aí fala essa pombagira, essa não sei o que. Eu falei, não, você ore por ela para Deus abençoar. Uma mulher abençoada toma o marido da outra? Não. Então ora para Deus abençoar ela, irmã. Ora para Deus abençoar. Aí ela falou que no começo começou a orar. Senhor Deus, dava até vontade de mandar descer fogo do céu, queimar e preparar e levar. Mas ela falou que começou a orar e pedir, Senhor, abençoa. Quando ela ia falar o nome da pessoa, ela sentia raiva e ódio. Então ela não estava curada. E aí ela fala que em dado momento ela conseguiu falar o nome. Na segunda oração já foi melhorando. Na terceira, ela falou que chegou um momento que ela começou a orar pela menina e ela começou a sentir dó. Ela falou, meu Deus, ela é uma vítima do diabo tanto quanto eu era e quanto nós éramos, porque todos estávamos perdidos. Senhor, abençoa ela. Mais tarde, ela ficou sabendo que a moça arrumou um rapaz no exterior, na Europa, um rapaz muito rico, casou com o rapaz, estava constituindo família lá, não dava mais em cima do marido dela, porque agora ela era uma mulher abençoada e tinha tido um encontro com Deus. E ela falou, pastor, o meu marido chegou para mim esses dias e falou assim, realmente você mudou, não sei o que aconteceu, mas você mudou. Eu vou te amar e vou te honrar muito. Me perdoe pelo que eu te fiz. Eu vou te amar e vou te honrar. Agora eu vi que você me perdoou. Na verdade, ela já tinha perdoado ele, só não tinha perdoado a outra. Então, o grande problema é que quando você sai de um casamento e vai pro outro, mas carrega traumas de um casamento passado, você traz pro novo. E aí você se frustra de novo. E aí você fica dando uma volta e daqui a pouco a pessoa diz, eu não valho nada, a errada sou eu. E ela acaba até cometendo suicídio. Então, todo divórcio tem que ser tratado individualmente, um por um. Não dá para vir pro altar, não dá para vir. Que ser ouvido. E o senhor já aconselhou alguém a se divorciar? Dezenas. Não, para se divorciar... Para se divorciar.
Um caso que chegou Não, até o senhor, que o senhor falou, não há reversão disso aí, o senhor aconselhou... Assim, ó, nós temos caso ali na igreja de uma senhora que o marido dela ateu fogo nela, ele era usuário de droga. Eu falei, separa dele. Como é que é? Ele era usuário de droga e ateu fogo nela, tal, com o braço queimado, tal, foi preso. Eu falei, não convive com esse homem. Separa dele porque ele não se converteu. A hora que ele sair da cadeia, vai... Ela se separou, mas depois ele foi, contou umas histórias pra ela voltou. Aí, quando ela voltou, passou algum tempo, ela passou na igreja de novo, toda machucada. Falei, ó, te aconselhei, não dá pra conviver com um homem violento. Nós temos um caso, e esse caso talvez é um dos casos que a gente tem, de uma pessoa que o marido, ela casou com um homem, esse homem, e ele tem um relacionamento homossexual, e ela descobriu esse relacionamento homossexual, e ela falou, não quero mais você, se você não mudar de vida, ela tá no direito dela. E ele falou, então eu vou te matar. E contratou um pistoleiro pra matar ela. Meu Deus. Ela falou, vou fazer uma denúncia, fez a denúncia e tal. Só que ela viu nas conversas do WhatsApp dele contratando um pistoleiro. O que eu fiz? A igreja, por sua vez, eu aconselhei, irmã, você vigia. Inclusive a igreja ajuda ela, paga o aluguel pra ela num lugar... É uma das nossas igrejas do Brasil, eu tô falando aqui, paga pra ela ter proteção. Porque não adianta você falar, vai e denuncie, se você, a igreja, também não fizer a parte dela. Acho que a igreja tem. Então eu tenho casos de pessoas que são extremamente violentas, que não dá pra uma mulher conviver com um homem violento. E quando eu falo de violência, eu falo de violência física e verbal também. Psicológica. Psicológica também. Mas isso tem os dois lados da moeda. Às vezes também o casal se entende de forma assim. Eu já fui em casa de irmãos, que o tratamento deles era assim, minha mulher, esse homem tá comendo, parece um boi, e você que come feito uma vaca, quer dizer, tem casa que o tratamento baixo é o normal. Eles se entendem. Então tem que ver o nível de ofensa. Então ninguém deve ser ofendido. Tá aqui meus filhos. Qualquer pessoa nunca me viu gritar com a minha esposa. Nunca. Não tem um dia que eu gritei. Eu não discuto com a minha esposa na frente dos filhos. Se tiver discutir, eu saio com ela e a gente vai conversar. Minha esposa, eu tenho quase 30 anos de casado. Não tem um dia que a minha esposa possa dizer, ele gritou comigo. Eu não grito. Eu acho que isso é fruto do espírito. Temperança, domínio próprio. Qualquer cristão que tem domínio próprio, ele não vai gritar. Perfeito. Mas e o casal que se divorciou? A pessoa que se divorciou, se casar de novo, a chance de salvação para ela, porque essa é a doutrina da Deus e Amor, diz isso, né? Que se casar de novo já era para essa pessoa, né? Pode pôr um texto bíblico ou não? Pode, sim, pode. Coloca para mim. Não, essa visão de lá, né? Mateus 19. Não, vou ler a Bíblia. Não, só vai ler, mas essa visão de lá, né? Se divorciou e casou de novo, já era, né? Tá em pecado. Tá em pecado e não é mais salvo. Né? Tá. E pro senhor, é salvo? Não, vou ler a Bíblia agora. Essa parte eu não vou responder. O senhor não vai responder? Não. Tá aqui, ó. Você vai responder. E aconteceu que, concluindo Jesus, o discurso saiu da Galileia, tal. Vamos pro versículo aqui de número 3. Aqui, ó. Vou ler aqui o 3. E diz-lhe, portanto, deixará homem, pai e mãe, unir-se-á... 5, tá? 5, perdão. Portanto, deixará homem, pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma... Carne. Pronto. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou... Não separe o homem. O que você entende por isso? Que o homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Disseram-lhe então... Mas a gente tem que saber se todos os casamentos foi Deus que ajuntou, né? Aí é isso aí, vamos seguir agora. Aí você vai ponderando. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar a mulher. Mas ao princípio não foi assim. Nesse caso aqui, ele repudiava por qualquer coisa. Qualquer coisinha era motivo de repúdio. E Moisés, por conta da dureza do coração, deu. Eu vos digo, agora é Deus, Jesus falando, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete... adultério. E o que casar com a repudiada também? Comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se é essa a condição do homem... Só uma ressalva aqui, né? No original, essa expressão ali, fornicação, é porneia, que está correlacionado à imoralidade sexual, porque nós entendemos a fornicação hoje é o sexo antes do casamento. Sim. Mas a porneia não é só correlacionado ao sexo antes do casamento. A porneia é correlacionado à imoralidade sexual no geral, que é o adultério, que é até a prática pornográfica, enfim. Aí olha aqui, áreas, ó. né? Eu, porém, vos digo, ó, qualquer que repudiar a sua mulher não sendo por causa disso e casar com outra comete
Adultério. Então vamos lá. Vamos lá. Você repudiou sua mulher, não foi por causa de prostituição, de porneia, tal, e casou com outro. O que você cometeu? Adultério. Você liberou ela pra casar de novo ou não? Liberou. Mas ali tá escrito que casar com a repudiada também adultera. E aí, o que é essa parte? Porque nesse caso aí, a mulher foi a que cometeu o pecado. É o que o texto está dizendo. Não. Um homem repudiar sua mulher. Você repudiou a sua mulher. Não sendo por causa de fornicação. Aí você casou com outra. Conforme o que aí o você texto casou tá com outra. É adultério ou não? Mas aí há uma não, tô diferença. te perguntando. Há uma diferença de repúdio para divórcio, né? Só que ele repudiou e casou com outra. O que ele cometeu? Adultério. Aí ele que adulterou, a outra ficou livre ou não? Biblicamente, não. Ah, tá. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à da mulher, era tão difícil que ele falou assim, então não convém nem casar. Porque eles entenderam alguma coisa aqui, que eles falaram assim, não convém nem casar. Aí que Jesus vai... eu, porém, vos digo, nem todos, aí é que entra a linha tênue, que não é eu que vou julgar, nem todos podem receber esta palavra, mas só a quem for concedido. Levanta para cima um pouquinho, sobe para cima, ó, o texto, ó. Porque há eunucos que nasceram desde o ventre da minha mãe, e há eunucos castrados pelos homens, e há eunucos que castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus. Agora, quem pode receber, receba. Tem gente que nunca vai casar porque ele se fez pelo reino do céu, como minha mãe. Ela falou, não vou me casar, mesmo meu pai tendo casado com outra, por causa do reino. Ela entendeu, mas nem todos podem receber essa palavra. Isso aí é pesado. Então, é muito pesado. Agora, é tão pesado porque as pessoas facilitam a entrada no reino do céu. O que a Bíblia diz? Se o teu olho te escandalizar, o que é pra fazer? Arranque-o. Se a tua mão te escandalizar, o que é pra fazer? Se o teu pé te escandalizar, o que... Arranque-o. O que é mais importante? Já imaginou um homem sem olho, sem pé e sem mão? Ele é o quê? Inútil. Deus falou, é melhor ser inútil, mas ir morar no céu do que ter utilidade de viver nessa terra. Então o evangelho não é só facilidade. Então o senhor continua com a visão que não, eu não continuo com a visão. O divorciado não pode. Pra mim, eu não concordo. Mas não é regra da igreja. Porque eu recebi isso pra mim. Tá, então o divorciado não pode casar de novo? Pode, desde que passe por uma triagem. Primeiro a gente converse, veja todas as condições. Esse texto? E aí eu vou mostrar esse texto. Se você se enquadra aqui, ó. Porque aqui, ó. Nem todos podem receber essa palavra. Mas só aqueles a quem foi concedido. Então, você acha que foi concedido a você que você não pode? Acho. Então, não case. Você acha que você pode casar? Não vai doer tua consciência? Você tá curada de traumas? Aí entra aquele texto. Foi Deus mesmo que te uniu? Você foi lá na macumba, tal. Tinha cartório no tempo de Jesus? Não tinha? Como é que era? Então, tudo isso é analisado. Mas eu acho que a primeira coisa é tratar a pessoa, para depois enviar ela para um novo relacionamento que pode ser mais prejudicial do que dizer para ela não case. Porque pior que não casar é casar errado de novo. E a pessoa que foi divorciada e hoje está casada de novo? Está no segundo casamento, pastor? É assim, ó. Conforme esse texto aqui, coloca essa pessoa como alguém que está em pecado, que está em adultério. Seja o ofensor ou o ofendido. Seja quem cometeu ou a vítima do adultério, no caso, né? Conforme o texto, está em adultério, está em pecado. E aí? Aí é o que entra aqui, ó. Porque nem todos podem receber essa palavra. É aquele que talvez, na mente dele, ele não entende isso. Eu entendo assim. Mas você vai pegar a explicação de vários teólogos e eles vão dar outra versão para isso. Isso é o meu entendimento. Você tem que procurar outros teólogos para ver o que eles entendem. Eu entendo isso. Se a pessoa conseguir me convencer, aí ele que me convença, não é eu que convenço. Se ele conseguir me convencer, se você me convencer que não é, aí para mim tudo bem. Não, eu sou raso para conseguir convencer o senhor. Mas uma pessoa divorciada que casou de novo, está no segundo ou no terceiro casamento, conforme esse texto, está em pecado, está em adultério. Ó, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não, mas eu tô falando de um convertido. Já é um ponto. Então, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Seria leviano dizer que uma pessoa que está no segundo ou terceiro casamento não entrará no reino dos céus? Não, seria leviano da minha parte falar isso. Eu não posso falar isso, que a salvação das pessoas não é eu que julgo. É Deus quem julga. E eu não sei as condições que ela viveu. O que eu entendo desse texto, eu não me divorcio para casar de novo.
Eu, no meu caso, não me divorciaria. Mas cada um tem seu entendimento. Trago os teólogos que defendem a tese e mando ele explicar isso. Se eles me convencerem isso, eu aí acredito. Mas no meu caso, eu não me divorciaria para casar de novo. Deus te livre e guarde disso aí, guarde seu casamento, blinde o seu casamento. Se acaso ocorresse o divórcio na vida do senhor, o senhor não casaria novamente? Não, eu não, por conta do meu ministério. Porque isso pode ser usado contra mim no meu ministério. Não, mas tem pastores recasados. Mas aí cada um que exerce um ministério Mas eu não quero que isso seja usado. Quando a Bíblia diz que os presbíteros devem ser irrepreensíveis, nessa parte eu não quero ser repreensivo. Então, quando eu penso assim, eu cuido muito mais. O que está acontecendo é que pastores estão facilitando tudo. E hoje está cheio de pastor com um monte de opção para andar com mulherzinhas. Tem pastores divorciando aí de mulheres de 60 e casando com de 20, com de 30, com de 40. Isso tá banalizando o evangelho. Mas isso aí também é pesado, porque... É pesado também um pastor. Tão pesado quanto um pastor abandonar sua mulher de 60 e casar com uma de 20. Muito mais pesado, na verdade, né? Mas e o irmãozinho, pastor? A irmãzinha que passou pelo divórcio e está no novo casamento, ouviu isso aqui do senhor agora? Não corre o risco dessa pessoa estar falando. Mas era o tempo da ignorância dela. Eu tô falando... Ela não conhecia. Quem casar a partir de agora, assuma isso. Aí eu vou usar outro versículo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas já era crente, eu tô falando de alguém que já era crente. Mas é a ignorância do conhecimento do texto. Aplique-se isso, é a consciência dela. É a ignorância do conhecimento do texto. Mas se tá bem o casamento. Agora, se ela tiver mal no casamento, se tiver ruim no casamento, ela pode entender que algumas coisas do passado ela precisa resolver. Mas, conforme o texto diz ali, nem todos... Podem receber essa palavra. Então, o irmão que foi divorciado, tá casado de novo, tá falando, essa palavra eu não posso receber, ele tá livre. Não sei, é a consciência dele. Eu não julgo a consciência das pessoas. A minha missão é isso. Tem tantas outras coisas que eu acredito, cada um deve servir... Qual que é os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo. Como a ti mesmo. E também com todo o teu entendimento. Esse é o meu entendimento. Mas eu não sou o dono da verdade. Então eu não sou o dono da verdade. Então eu vou aconselhar a pessoa e também não vou ser nécio de mandar alguém que saiu de um casamento sem filhos, divorciado, e hoje tem filhos no outro casamento, vivem bem. Eu não vou mandar se divorciar, se separar, em hipótese alguma. Não é isso que eu tô querendo dizer. E aí que a misericórdia de Deus se estenda sobre essa pessoa. E também acredito na misericórdia. Na graça. Na graça, acredito piamente na graça. Mas não vou facilitar para que de qualquer forma as pessoas saiam banalizando o casamento. Eu acho que a instituição mais sagrada que existe na Terra é o casamento. E pela dureza do coração, tanto é que Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração. Como que ele foi alcançado? De alguma forma ele foi. O peso pode ser maior e a minha posição é que as pessoas orem ao Espírito Santo, tomem a decisão, arrependam-se do seu passado e recomecem.